Evangelho de Marcos, capítulo 1. João Batista revela o caminho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e preparando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava ao redor da cintura um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A mensagem de João. E esta era a pregação: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno sequer de curvar-me para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele, entretanto, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus é batizado. Aconteceu naqueles dias que chegou Jesus vindo de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no rio Jordão. E imediatamente após deixar a água, viu os céus rasgando-se e o Espírito descendo até ele na forma de uma pomba. Então houve uma voz vinda dos céus: Tu és meu filho amado, em ti muito me agrado. Jesus é tentado. Logo em seguida o Espírito o dirigiu para o deserto. Ali esteve ele por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Viveu entre as feras selvagens e os anjos o serviram. Jesus convoca seus discípulos. E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galileia, viu Jesus a Simão e seu irmão André lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus dizendo: Vinde à minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam num barco consertando as redes. Sem demora os chamou, e eles, deixando o pai, Zebedeu, com os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Jesus ensina na sinagoga. Dirigiram-se para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, tendo entrado na sinagoga, Jesus passou a ensinar, e todos ficaram maravilhados com o seu ensinamento, pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade e não como os mestres da lei. Mas, naquele exato momento, levantou-se na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo, que vociferava: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nossa destruição? Conheço a ti, sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu severamente: Fica quieto e sai dele. Então o espírito imundo, sacudindo aquele homem violentamente e gritando com poderosa voz, saiu dele. Todos ficaram atônitos e assustados, perguntavam uns aos outros: O que é isso? Novo ensinamento, e veja quanta autoridade. Aos espíritos imundos ele dá ordens e eles prontamente lhe obedecem. Assim, rapidamente, as notícias sobre a sua pessoa se espalharam em várias direções e por toda a região da Galileia. O poder de Jesus sobre doenças e demônios. E assim que saíram da sinagoga, dirigiu-se para a casa de Simão e André, juntamente com Tiago e João. A sogra de Simão estava deitada, com muita febre, e logo falaram com Jesus a respeito dela. Então, aproximando-se, ele a tomou pela mão e levantou. A febre imediatamente a deixou e ela se pôs a servi-los. Ao final da tarde, logo após o pôr do sol, o povo levou até Jesus todos os que estavam passando mal e os dominados por demônios. E assim a cidade inteira se aglomerou à porta da casa. Jesus curou a muitos e várias enfermidades, bem como expulsou diversos demônios. Entretanto, não permitia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era ele. Jesus retira-se para orar. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e os seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: Todos estão te procurando. E Jesus os instruiu: Vamos seguir para outros lugares, as aldeias vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois foi para isso que vim. E aconteceu que ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo os demônios. A cura do leproso que creu. Certo leproso aproximou-se de Jesus e suplica-lhe, de joelhos: Se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: Eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: Atenta, não digas nada a ninguém. Contudo, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda mais outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado
obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. Mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Uma observação que eu fiz durante essa leitura foi a forma com que Marcos enfatiza as curas de Jesus. As curas não, a libertação que Jesus faz, o expulsar demônios. Então ele fala várias vezes sobre isso, que provavelmente era o que acontecia. Jesus, aonde ele passava, ele expulsava demônios. E por que isso me chamou a atenção? Porque hoje, em nossos dias, isso de expulsar demônios é mal visto, é muitas vezes julgado. Pessoas se escandalizam, até mesmo os crentes se escandalizam quando uma igreja está tratando libertação, um pastor está expulsando demônios, e as pessoas ficam escandalizadas, mas o próprio Jesus fazia isso. O próprio Jesus deixou isso bem claro que era importante, assim como era importante uma cura, era importante também que uma pessoa fosse liberta dos seus demônios. E hoje não é diferente, pessoas estão aprisionadas por demônios. Isso nós podemos ver através das suas atitudes. As atitudes das pessoas demonstram que ela está influenciada por demônios. E é necessário que haja libertação. Então nós não podemos fechar os nossos olhos para isso, para essa realidade. Os nossos olhos, as nossas mentes venham se abrir, em nome de Jesus. Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Glória a Deus que nós conseguimos chegar em Marcos. Glória a Deus pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Glória a Deus pela vida dos seus discípulos. Foram homens que se dispuseram a trazer essas revelações, trazer essas palavras do Senhor. Eles tiveram o privilégio de estar ali com o Senhor, mas eles não ficaram com isso só para eles mesmos. Eles divulgaram, eles proclamaram, passaram para frente aquilo que eles aprenderam do próprio Jesus. Então nós te agradecemos pela vida desses homens. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa casa, nossa família. Que o Senhor abra as nossas mentes. Nós sabemos que não é todo mundo que tem chamado de libertação, de cura. Cada um tem a sua área, nós sabemos disso, mas que nós não venhamos ficar escandalizados, até mesmo julgar algumas vezes quando vemos esses atos, porque isso vinha do próprio Jesus, isso vinha do próprio Senhor. Então nós te pedimos que o Senhor tire essas coisas que nos travam de receber milagres do Senhor, da parte do Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém.